Muito boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Estamos aqui para aprender mais do Espírito Santo, mais da Santa Palavra. E a Deus toda a honra e a Deus toda a glória. Eu quero pedir a Deus uma bênção. Eu quero pedir a Deus a direção, uma unção especial para ministrar nesta noite em o nome de Cristo Jesus. Amado Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu venho pedir a tua bênção para ministrar a tua palavra, para ministrar o Evangelho, que é o poder para a salvação de todos aqueles que creem. Em nome de Jesus, eu te dou graças e amém. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra, um entendimento que Deus colocou no meu coração de um texto conhecidíssimo que vai falar ao seu coração. Sejam todos bem-vindos para esse momento tão lindo e tão maravilhoso. E eu quero que você fique até o final, porque tem um entendimento aqui que vai ser muito forte e vai te abençoar. Então nós vamos para Daniel 6. Aqui tem umas revelações. Eu sei que você já ouviu várias vezes, né? Daniel na cova dos leões. Mas como eu sempre falo, presta atenção é na revelação, é no entendimento. Eu nunca me esqueço de um pastor que eu auxiliei e um dia a gente estava vendo uma mensagem de um pregador, ele citou um versículo, eu falei, nossa, eu conheci esse versículo, ele é muito forte, ele é tremendo. Ele falou, então, você conhece o versículo, glória a Deus, mas você tem que prestar atenção no entendimento e na revelação. Então, e isso é uma verdade. Isso aqui vai te ajudar, pessoal. Daniel 6 diz assim no versículo 1. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, as quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituído sobre todo o reino. Quem tem um espírito excelente, sempre vai surgir uma oportunidade para essa pessoa, e oportunidades grandes. Portas irão se abrir para essas pessoas que têm um espírito excelente. O que é um espírito excelente? Por que Daniel ele se distinguia dos demais? Por que ele se diferenciava dos demais? Será que ele era melhor? Será que ele era mais capacitado? Não. A diferença é que ele tinha uma vida com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Ele buscava Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha prazer na palavra de Deus. Ele se alegrava nas promessas de Deus. Por isso que ele era diferente. Ele não se contaminava com o manjar do rei. Ele era um intercessor. Ele se preocupava com as pessoas. A história de Daniel é uma história muito linda. Então, quando o rei pensou colocar 120 presidentes, dos quais 3 seriam príncipes sobre eles, líderes sobre eles, ele pensou no Daniel. E o Daniel, em relação a todos esses aí, ele foi o diferenciado. Irmãos, Deus quer que a gente faça a diferença neste mundo. Deus quer que a gente faça a diferença onde estiver as plantas dos nossos pés. E Deus espera por isso. Porque o Senhor Jesus, quando estava neste mundo, ele fez a diferença. Por que ele fez a diferença? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio não para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. E se a gente fizer a mesma coisa, se a gente abrir mão e renunciar os nossos desejos, as nossas vontades e fazer o que Jesus mandou fazer, nós vamos ser diferenciados neste mundo. Os sinais, as maravilhas irão acontecer em nossas vidas, em nossos ministérios. Nós vamos ter o favor de Deus sempre ao nosso redor. Nós vamos ter sempre o anjo do Senhor acampado ao nosso redor. Então isso é bênção. Então Deus quer que a gente faça essa diferença. E isso é notório. As pessoas percebem quando a pessoa é diferenciada, quando ela é uma pessoa ungida. Mais uma vez, não porque ela é melhor, mas é porque ela renuncia para estar mais perto de Cristo. Ela abre mão dos seus afazeres, dos seus desejos, das suas vontades, para buscar a palavra, para buscar o Espírito Santo. E isso faz toda a diferença. Isso não quer dizer que a pessoa vai ser uma pessoa bitolada. Não.
Não é nesse sentido, não. É aquela pessoa, quando ela tem um tempo, ela vai lá e quer comunhão, quer intimidade, quer aprender mais. Não é errado passear, não é errado visitar. Não, não é disso que eu estou falando. É quando a pessoa aproveita o tempo que ela tem com Jesus. E ele se tornou diferenciado. Eu vou te mostrar uma revelação agora que Deus me deu alguns anos atrás. Aí diz aqui, no versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nenhum culpa. Então o que acontece é que, porque ele era diferenciado, não porque ele era melhor, mas porque ele tinha uma vida com Deus, isso despertou inveja. E despertou inveja na vida daquelas pessoas que ele estava sobressaindo sobre elas, porque ele tinha um brilho diferente. Ele era uma pessoa excelente no espírito, na comunhão, no trato. E então diz a palavra que eles tentaram procurar algum defeito, algum vício, alguma coisa que pudesse prejudicar o Daniel para que ele não fosse príncipe, para que ele não reinasse, mas eles não conseguiram achar nada, nenhum vício, nenhuma culpa diante do reino, porque ele era fiel ao seu rei, era fiel ao seu líder. E aqui que está o X da questão. Quando eu li isso aqui, e eu já li várias vezes esse texto, o livro de Daniel, mas um dia Deus abriu os meus olhos para uma revelação que eu vou compartilhar com você aqui agora. No versículo 5 diz assim: então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Aqueles homens reconheceram que nunca iria achar alguma culpa contra Daniel, para acusar Daniel ao rei, para tentar prejudicá-lo, tirá-lo de cena. Mas ele falou, nós nunca vamos achar, porque ele é fiel, ele é diferente. Ô irmãos, as pessoas sabem disso. Então o que eles fizeram? Falou, só tem um jeito de achar alguma coisa contra esse Daniel, na lei do seu Deus. O que você vai ouvir aqui é de arrepiar. Quando Deus me deu esse entendimento, falei, Jesus Cristo, isso acontece nos dias de hoje. Eu vou ler, diz assim no versículo 6. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho, a fim de estabelecer um edito real e fazer firme este mandamento, que qualquer que, olha, presta atenção, que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito, que você vai ver aqui é de arrepiar. Eles não conseguiram encontrar nada em Daniel que o culpasse, nenhum defeito. Não que ele seja perfeito, eu estou falando em relação ao reino, como diz a palavra. Eles falaram assim, a não ser na lei do Deus dele. Sabe o que eles começaram a fazer, esses homens, que ficaram com inveja, que ficaram com ciúme de Daniel, porque ele se destacava mais do que eles, se sobressaía sobre eles, mas porque ele abriu mão para ter uma vida com Deus? Vão buscar na lei de Deus. Você acredita que eles leram as escrituras? Eles leram, irmãos, o Pentateuco todinho. Eles leram o Antigo Testamento. Eles leram a escritura para ver o que a palavra dizia, mas não para praticar, mas para prejudicar Daniel. Eles queriam usar a lei de Deus, a palavra de Deus contra Daniel. Aí eles leram e perceberam que nas escrituras, na lei de Deus, na palavra de Deus, Deus sempre falava a respeito de oração. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, clama a mim e responder-te-ei. Irmãos, a Bíblia sempre falou de oração.
E Daniel tinha uma vida de oração. Aí eles falaram assim: já sei. Como a gente não consegue achar nada contra ele em relação ao reino, já sei, vamos falar com o rei para que ele venha fazer uma lei que durante 30 dias nenhum homem possa fazer um pedido ou uma oração a quem quer que seja, a não ser somente ao Senhor, ó rei. E o rei assinou esse decreto, porque ele sabia que Daniel era de oração, que Daniel buscava a Deus. Isso é profundo, pessoal. Então eles buscaram na palavra o entendimento para prejudicar Daniel. E nos dias de hoje é diferente? Claro que não. Tem gente que lê a Bíblia toda para dominar e escravizar as pessoas. Distorce a palavra de Deus para ter essas pessoas na sua mão, para ter essas pessoas como escravas. Isso é muito triste. Se puder, arranca até tudo dela. E outras coisas mais, ensina doutrinas estranhas através da lei, da palavra de Deus. E a palavra de Deus é tão perfeita. A palavra de Deus é luz, ela resplandece. A palavra de Deus é digna de toda honra, de toda glória. E infelizmente muitos estão usando essa palavra para prejudicar pessoas. Eu já citei aqui algumas vezes, nas pregações, eu assisti um filme algum tempo atrás, alguns anos atrás, o filme de Eli. O livro de Eli, que teve lá um que fazia parte do inimigo, fazia de tudo para saber onde estava a Bíblia, para dominar o povo. Ele queria a Bíblia e fez de tudo, matou para pegar a Bíblia, as escrituras, para escravizar as pessoas. Porque, irmãos, muitas pessoas religiosas conhecem o que está escrito aqui, mas enganam o povo. Por exemplo, na Idade Média, nós sabemos que a Igreja Católica, na época, ela escondia os livros das pessoas, ela escondia a Bíblia das pessoas. Só tinha acesso quem? Somente os padres, ou quem fosse estudar para ser padre. Se você, vou até indicar um filme, até parei de indicar esse filme, mas eu vou indicar, porque tem uma cena lá que, aí você pula essa cena, mas o filme é sensacional, a história, O Nome da Rosa é o nome do filme. É sensacional. E ali exemplifica bem o que acontecia na Idade Média. Somente os padres tinham acesso. Mas por que eles faziam isso? Porque eles não queriam que as pessoas conhecessem a verdade. Mas eles usavam a palavra de Deus e distorcia para manipular e outras coisas mais. E quem discordasse morria como herege. Era coisa séria, pessoal. Então, tem muita gente fazendo isso nos dias de hoje. Lendo a Bíblia, conhece ela de capa a rabo, mas não tem temor, não é para praticar, mas para manipular. Às vezes a pessoa está até em cima do altar pregando, mas nem convertida às vezes é. Às vezes não tem uma vida com Deus. Ela é um profissional do púlpito, ela sabe o que fazer, ela sabe mexer com a mente da pessoa, mas não consegue mexer com o espírito, porque a letra mata, o espírito é que vivifica. E infelizmente isso tem acontecido. E outra coisa, o inimigo não quer que você ore, o inimigo não quer que você busque. Por quê? Porque a pessoa, quando tem uma comunhão com Deus, essa pessoa busca Deus em oração, ela tem intimidade, o fluir do Espírito vai estar na vida dela, ela vai ser mais sensível a Deus. Uma pessoa que tem uma vida de louvor e de adoração diante de Deus, essa pessoa vai se tornar uma pessoa diferenciada, porque não é qualquer coisa que vai abatê-la, não é qualquer coisa que vai fazê-la desistir, ela está mais preocupada em cultuar a Deus do que com as coisas materiais. Quando a pessoa se preocupa mais com as coisas materiais, ela não entendeu ainda que o espiritual é o melhor. Porque quando a gente está na presença de Deus, a gente até esquece do tempo, a gente esquece de tudo quando estamos na comunhão, na intimidade com Deus, porque é mais prazeroso. É como diz a palavra de Deus que até os pardais encontraram casa, que eles não tinham parada. Irmãos, a pessoa quando está na presença de Deus, ela se delicia, ela se deleita. A Bíblia diz, deleita também no Senhor, Ele concederá o que deseja o teu coração. É uma coisa sensacional você estar na presença de Deus. E quem tem uma vida com Deus assim, ela não troca, ela não consegue trocar. Não tem nada que a satisfaça mais do que aquilo, mais do que a presença de Deus. Você se lembra de Davi, quando ele pecou, quando ele adulterou, ele errou. Mas você se lembra no Salmo 51 que ele falou, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Senhor, eu posso perder tudo, mas o teu Espírito não.
Irmãos, porque a gente sabe, a gente que é de Deus, quem tem um Espírito Santo de Deus, que tem uma vida com Deus, jamais quer perder isso. Não que sejamos perfeitos, somos falhos. O perdão está com Deus para que sejamos temidos. Mas não, não deixe se levar pelas coisas materiais. Tem gente que fala assim, eu não quero mais saber de buscar a Deus não, esse negócio de ir para a igreja, eu fui lá, não resolvi o meu problema, Deus não fez nada por mim, pelo contrário, aconteceu até coisa pior. É porque essa pessoa não entendeu que Jesus, ele veio resolver o problema do pecado. Jesus não morreu numa cruz, e tem gente que às vezes não entende isso. Jesus não morreu numa cruz para nos dar coisas materiais, ele morreu numa cruz para nos salvar, irmãos. Agora, isso é consequência. A Bíblia diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Só que as pessoas estão perdendo o foco, porque Jesus veio resolver o problema do pecado. O pecado causa separação entre nós e Deus. Mas isso é pouco pregado, porque isso não é interessante para o ouvinte, para aquele que não quer se consertar. Porque tem gente que ouve uma palavra como essa, e de repente já diz, não estou gostando, eu vim aqui para ouvir sobre coisas materiais, eu queria ouvir uma outra coisa, mas essas coisas eu não gosto de ouvir não. Então, infelizmente, por isso que a sociedade, a igreja está passando por um processo muito difícil, mas a gente não pode mudar a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E muitos estão usando a palavra, distorcendo, manipulando, para tentar tirar proveito. E isso não é novo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Se você ler as Escrituras, você vai perceber que isso acontece nos dias de hoje. Esses dias eu estava no carro e aí eu coloquei numa rádio e comecei a ouvir um pregador falando assim, olha, tem 127 pessoas com problemas sentimentais. 120 pessoas, 127 pessoas. Manda uma foto sua que eu vou revelar. Irmãos, é óbvio que tem 127 pessoas com problemas sentimentais, no meio de milhares de pessoas. Isso é uma coisa tão lógica. Aí a pessoa vai lá e manda a foto, ele começa a profetizar, sempre desta forma. Fizeram macumba para você, estão te perseguindo, inveja. Mas Deus vai mudar a sua história, Deus vai fazer isso e não sei o quê. Irmãos, a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque ainda a pessoa diz assim, o Espírito Santo está me revelando. Você já pensou um negócio desse? Se a gente for olhar as profecias, a maioria das profecias, principalmente no Antigo Testamento, era para que o povo voltasse atrás. Se a gente for ver, Deus usava os profetas para fazer muita gente se consertar. E a profecia é para exortar, consolar. Em nenhum momento você vê, e eu estou falando que eu ouvi, fiquei só ouvindo. Dá até um negócio no espírito, irmão, um negócio ruim. Coisa séria. Em nenhum momento ele falou, você precisa se consertar. Está acontecendo na sua vida por causa disso e disso e disso. Olha que coisa séria. Então a gente tem que julgar as profecias, irmãos. E não é a gente que usa o Espírito Santo, ele que usa a gente. Então aqui, no versículo 10 diz assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aquela lei que foi planejada durante 30 dias, você vê que era uma lei provisória, para que ninguém orasse ou falasse, ou fizesse qualquer petição a qualquer outro homem ou mulher, não sei se fosse para o rei, é óbvio que era para pegar Daniel. Porque se era uma lei provisória 30 dias, ele sabia que durante esse espaço de 30 dias ele iria pegar Daniel orando. Olha que coisa, não era uma lei permanente. E aí o que aconteceu? Daniel soube que a escritura estava assinada, mas nem por isso ele deixou de orar. E ainda diz a palavra que as janelas estavam abertas. E ele não ficou com medo não, pessoal, de orar e de buscar a Deus. Ele não deixou ser intimidado por aquela lei. Porque há leis que são injustas. Você pode ler no livro de Isaías, capítulo 10, versículo 1. Aquela lei feria a palavra de Deus. E ele era um homem de Deus. Mas ele não se deixou se intimidar. Ele foi valente, ele foi ousado. E não fechou as portas para orar, não. E ele sabia que a lei estava assinada e quem desobedecesse iria para onde? Iria para a cova dos leões.
Ele não temeu, ele não perdeu a comunhão com Deus por causa daquela lei, aquela lei injusta, que queriam prejudicá-lo porque ele era diferente, não porque ele era melhor, mas porque ele tinha uma vida com Deus, ele tinha uma comunhão com Deus, ele deleitava em Deus, ele não se contaminava com o manjar do rei. Ô irmãos, ele tinha uma vida de oração. 3 vezes ao dia ele se punha dos joelhos e clamava ao Senhor, e clamava por ele. Que coisa gloriosa, irmãos. E diz a palavra de Deus que ele dava graças. Aí no versículo 11 diz assim: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Aqueles homens viram Daniel orando. Falou, agora nós acaba com ele. A gente planejou essa lei aí para pegar Daniel e conseguimos. Porque eles não conseguiram, lembrando do início da mensagem, eles não conseguiram achar defeito ou culpa contra Daniel a respeito do reino, mas eles leram todinha a Bíblia, toda a Escritura, toda a lei de Deus, para ver se tinha alguma coisa de que pudesse acusar Daniel. E eles encontraram que Daniel era de oração, e a Bíblia fala que a gente deve orar. E Daniel não temeu. Isso é muito forte, pessoal. O inimigo viu, não, ele é de oração. Vamos fazer essa lei aqui para que ninguém possa orar. E a gente vai pegar porque ele é de oração. Quem é de oração não para, irmãos. Ele insiste, ele persevera, ele busca. Ele tem prazer de estar na presença de Deus. Ele deixa tudo para estar na presença de Deus. Agora, quem não gosta de orar fica criticando, persegue, tenta atrapalhar. Por quê? Porque geralmente tem gente que não se destaca, não faz a diferença. Irmãos, aí o que acontece? Quem está fazendo porque abre mão, renuncia e tenta prejudicar, tenta tirar de cena, tenta atrapalhar. E você precisa ter discernimento de espírito, porque também nos dias de hoje isso acontece. Você precisa estar ligado com Deus, para que você não venha parar, porque as pessoas vão tentar te impedir de parar, de ter a sua vida com Deus. Às vezes, se você não tomar cuidado, vai deixar você sobrecarregado com atividades, com coisas domésticas, no trabalho e outras coisas mais, diante de uma televisão, diante de uma série. Não que seja errado assistir, não é isso que eu estou falando, não. Mas tem gente que tinha uma vida com Deus, uma vida de oração, hoje não tem mais. Hoje é uma oração com açúcar. Ela se deleitava em Deus, hoje não se deleita mais. Ela buscava o Espírito Santo, hoje não busca mais. Por isso que ela não brilha mais, não resplandece mais, não faz mais diferença, como já fazia alguns anos atrás, ou algum tempo atrás. Era fervorosa, ganhava almas, as portas se abriam, quer dizer, a vida dela era diferente. Então tem gente que não ora, que vai tentar te atrapalhar, mas quem é de oração, pelo contrário, incentiva. Quem é da palavra, incentiva a ler a palavra. É diferente, pessoal, em nome de Jesus. Por isso que nem todos têm esse mesmo espírito. A Bíblia diz em Tessalonicenses que a fé não é de todos, irmãos. Então vigie, nem todos que são de Israel são israelitas. Esses homens invejosos, ciumentos, que tentaram parar Daniel, prejudicar Daniel, viram que ele estava orando, mas eles mesmos não oravam. Aí diz aqui a palavra, eu vou continuar. Diz assim: então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, quer dizer, não pode voltar atrás essa lei. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Esse pessoal era tão maligno, não tinha uma vida com Deus, não tinha uma vida de oração, por isso que eram invejosos, ciumentos e tentavam prejudicar quem era, como no caso de Daniel, porque ele fazia diferença, como diz aqui no versículo 3, porque ele tinha um espírito excelente. E eles ainda vão fazer a caveira de Daniel contra Dario, vão inventar história contra Daniel, falando com Dario, que era o rei, falando: não faz caso de ti não, ele não está nem aí com o Senhor, ele não se importa contigo, ele não se importa com a sua lei. O Daniel está orando lá, está buscando a Deus como ele costumava fazer. Olha que coisa.
Começou a jogar o rei contra Daniel, e o rei gostava muito dele. Você já conhece alguma coisa assim? Já viu alguma coisa assim? De alguém querer colocar você contra o outro? Jogar você contra o outro? Isso acontece, pessoal, até nos dias de hoje. Infelizmente. E tem gente que tem cabeça fraca e se deixa se levar, irmãos. Se deixa se levar. E o rei, infelizmente, ele não entendeu que aquela lei que eles fizeram era para prejudicar Daniel. Ele não percebeu isto. Aí assinou. Porque ele até então era uma coisa comum para ele. Mas ele não sabia qual era a intenção do inimigo. Mas continuando diz: ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Irmãos, eu vou falar algo para vocês aqui pelo Espírito. Como diz aqui o versículo 10, talvez você está sabendo que é uma lei que está assinada contra você. E de repente você diz: o que fazer? Continue orando. Não pare. Não deixe que essa lei intimide você. Principalmente se for contra a palavra de Deus. De repente, se for até uma lei de despejo. Eu não sei qual a lei que de repente está contra você agora. Mas clame a Deus. Fale com Deus. Não fique com medo. Em nome de Jesus, mesmo se você for lançado na cova dos leões, de repente lançaram você nessa cova, de repente lançaram você contra alguém, mas olha, ore, busca a Deus, de repente lançaram você na justiça. Eu não sei qual é a lei que é contra você. De repente, se levantar uma lei na família e a pessoa está contra você. No seu trabalho, eu não sei a lei que levantaram, ou a calúnia que inventaram, mas vai buscar a Deus, em nome de Jesus. Sempre tem aquela pessoa que se simpatiza com você, que vai ficar penalizado com você. Como o caso aqui desse rei. Quando ele ouviu o negócio, aí ele percebeu que aqueles homens tinham armado uma armadilha contra Daniel e o rei assinou e não tinha percebido isto. E o que aconteceu, diz aqui a palavra de Deus. O rei ficou muito triste, tentou salvá-lo, mas não conseguiu. Tem coisas que o homem não vai conseguir. Por mais que ele ame, por mais que ele fique penalizado, por mais que ele goste da pessoa, mas não tem como. E às vezes Deus permite certas situações que às vezes nós não entendemos, pessoal. E Deus permitiu. Daniel era um homem de oração, um homem que não se contaminava, um homem que tinha prazer em Deus, nas coisas de Deus. Mas Deus permitiu que ele fosse lançado lá. E ele foi lançado lá. Mas Deus estava no controle desde o início. Talvez você não esteja entendendo. De repente você está dentro aí da cova dos leões. E os leões estão rugindo. Ô irmãos, mas Deus é fiel. Deus é grande. Deus não deixa a gente ser provado, ser tentado além das nossas formas. Ele dá o escape, como a irmã está falando, é isso aí mesmo. Em nome de Jesus. Deus sabe o que está fazendo. Fica tranquilo. Fica firme. O salmista Davi, ele disse no Salmo 139, ainda que eu faça a minha cama lá no inferno, Deus está comigo. Deus está em todos os lugares. Em nome de Jesus. Aí ele falou para Daniel: Daniel, eu não posso fazer nada, Daniel. Eu assinei a lei e essa lei não pode ser revogada porque eu coloquei meu anel. Não pode. Mas o Deus que você serve vai te livrar. Esse Deus que você continuamente busca vai te livrar. Esse Deus que você está clamando por ele vai te livrar. Ele não vai te deixar na mão, Daniel. Ele não vai. Eu tentei fazer de tudo, Daniel, para te ajudar, para te tirar você dessa situação, mas eu não tive como. Mas eu creio que esse Deus vai te livrar. Creia nisso. Em nome de Jesus. Talvez você está esperando o socorro do homem. Tem certas coisas que o homem pode fazer. Mas quando a pessoa é lançada na cova dos leões,
Só Deus pode livrar. Quando não tem mais jeito, aí é Deus, em nome de Jesus. E diz aqui a palavra, versículo 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã, bem cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Esse homem gostava muito de Daniel. Ele não entendeu. Eu vou falar aqui mais uma vez, porque de repente isso pode estar acontecendo com você. De repente, alguém fez a sua caveira contra alguém que ama você. Ou vice-versa. E você às vezes não entende. Aí você se entristece porque você não entendeu que era uma cilada. Jogaram você contra alguém ou aquela pessoa contra você. E quando a pessoa percebe, ela fica penalizada, ela fica triste. Ela vê que não é verdade, que tentaram prejudicar. Mas só ore, só busque. Porque nada como o tempo. Deus é justo. Deus é justo. Pode ter certeza que o livramento vem. E ele não quis. Você vê, ele era o rei. Era o rei. Mas ele se importava com Daniel. Ele poderia ir dormir, pessoal, tranquilo. Mas não. Porque quem ama é diferente. Quem ama o seu próximo, quem ama o seu parente, quem ama quem quer que seja, quem tem um amor de Deus no coração, ele é diferenciado. Ele se coloca no lugar daquela pessoa. Ele podia estar dormindo, mas ele não queria nem festa. Fugiu dele o sono, ele ficou inquieto, preocupado com a situação de Daniel. E tem gente assim por nós. Tem gente que gosta da gente. Tem gente que fica penalizado com algumas situações. E vai fazer de tudo para nos ajudar. Talvez a gente não esteja nem sabendo, mas tem alguém. Mas se porventura ele não conseguir, e a gente for fiel na palavra, insistir, perseverar em oração, Deus vai estender as mãos. Vai ter livramento. E diz aqui, versículo 19, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Eu vou ler o versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ô irmãos, esse é o Deus que a gente serve. Quando a pessoa pensa que não tem mais jeito, que está tudo acabado, quando a pessoa pensa que é o fim, Deus envia o anjo. Lá na cova dos leões. Ô irmãos, e guarda, e protege. Às vezes Deus permite certas coisas que a gente não entende. De início a gente não entende mesmo certas situações. A pessoa é fiel, busca a Deus como ele, procura ser fiel em tudo, leal a Deus, ama o próximo, e de repente coisas ruins às vezes acontecem, ela é lançada na cova dos leões. Não murmure, não questione Deus. Tudo isso tem um propósito para a glória de Deus e para envergonhar os inimigos, daqueles que se levantaram contra os ciumentos, contra os invejosos, contra aqueles que querem prejudicar, que são usados pelo Satanás, que são usados pelo diabo. Deus vai enviar o seu anjo, como disse o Daniel: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo. Por quê? Porque achou em mim inocência. Ele viu que eu não tinha culpa de nada disso. Você não precisa se justificar. Deus vai justificar você. Deus vai mostrar que aquilo que falam de você não é verdade. Deus vai honrar você. Aquela cilada que armaram contra você porque você está para ser promovido. De repente uma porta se abriu para você crescer, prosperar. De repente surgiu uma oportunidade na sua vida e você não estão sabendo que estão preparando contra você, mas Deus sabe. Tem gente lutando por você, mas você pode ter certeza, se essa pessoa não conseguir, tem situações que é só Deus. Deus vai enviar o seu anjo. A Bíblia diz que os anjos de Deus são enviados a favor daqueles que irão herdar a salvação. E quem vai herdar a salvação? Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador.
que crê que Ele é o Filho de Deus, que morreu para nos salvar, que morreu pelos nossos pecados. Quem crê vai ver a glória de Deus. Deus enviou o anjo. E diz aqui a palavra de Deus, no versículo 22, e o Senhor fechou a boca dos leões. O Senhor vai tapar a boca de muita gente que está sendo usado por Satanás. Fique em paz. Se você está passando por essa prova, por esse processo, aqueles que creem em Jesus jamais será envergonhado. Ele tapou, fechou a boca dos leões. Ele vai fechar a boca de muita gente que estão falando coisas de você. Mas Deus sabe de tudo. Não procure se justificar, só ore pela pessoa, clame pela pessoa. Mas nada como o tempo. A verdade aparece. Deus vai mostrar a inocência na verdade da sua vida, em nome de Jesus Cristo, como aconteceu com Daniel. E diz: então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Nenhum dano se achou nele. Por quê? Porque ele creu no seu Deus. Nenhum dano vai se achar em ti também. Nenhum, se você crê nesse Deus, se você acreditar nesse Deus, que Ele está com você mesmo se for na cova dos leões, mesmo se for numa fornalha de fogo, mesmo se for diante de um mar vermelho, mesmo se for diante de um gigante, mesmo se for diante de Satanás, Deus vai mudar a tua história. O inimigo vai ser envergonhado em nome de Jesus. O inimigo tenta te destruir, o inimigo está tentando te prejudicar, você não vai sofrer nenhum dano. Você tem que crer nesta palavra. Você só tem que continuar como Daniel. Não se sinta intimidado pelo inimigo. Não pare de orar. Tem muita gente que para de orar porque desanima. Fica sabendo de certas coisas. Desanima. Ela fala: Deus, eu sou fiel, te sirvo. Deus, eu não me contamino. Como Daniel. Daniel poderia falar essas coisas: Senhor, eu amo as pessoas, eu quero o bem das pessoas. Uma certa vez Daniel orou porque o rei ia destruir todo mundo, ia matar os magos, todos eles. Ele se importou com aquelas almas, com aquelas pessoas, e Deus mostrou para ele o que estava acontecendo, revelou o segredo, mas mesmo assim ele foi parar na cova dos leões. Um homem fiel a Deus, temente a Deus. E às vezes a gente não entende, mas é para Deus ser glorificado e exaltar você, para mostrar que Ele é Deus na sua vida, em nome de Jesus, diante de tudo e de todos. Pode ter certeza disso. Tem muita gente que vai fechar a boca, vai ficar espantado com o que Deus vai fazer na sua vida. Deus está enviando um anjo. Você que está na cova dos leões aí, você que está sofrendo aí, não desista não. O anjo já foi enviado. É só acredite. Em nome de Jesus. Ele é fiel. E diz aqui, olha que coisa linda. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Isso aqui é muito triste. Esses homens que prejudicaram Daniel, por causa de inveja, de ciúme, de vez se alegrar que Daniel ia alcançar o posto maior, eles se entristeceram, tiveram inveja e procuraram na palavra de Deus alguma coisa contra Daniel e perceberam que Daniel era de oração e usaram a palavra que fala sobre a oração contra Daniel. Tem gente que chega a esse escrúpulo, lê a Bíblia, conhece a Bíblia e usa aquela palavra para tirar proveito. São infelizes, irmãos, que faz isso. Misericórdia, distorce a palavra de Deus para benefício próprio ou para prejudicar a pessoa. Isso é muito triste, isso tem acontecido demais. Usa da Bíblia, tem gente que é religiosa demais. Tem gente, por exemplo, que faz a obra de Deus, fica enfiado, enfurnado na igreja. Aí o marido fala: você não tem casa não, agora é só igreja, é só igreja. Aí a pessoa vai e fala com o pregador fala: não, tem que ser fé a Deus. Não que adianta ganhar o mundo, perder seu marido, perder seu filho. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que a mulher casada, o homem casado, cuida do cônjuge. Tem que cuidar, tem os seus afazeres. Em nome de Jesus, toma cuidado. Tem gente que usa a palavra até distorce.
Tem que buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Ô irmão, você vai dar ouvido, aí o marido vai embora, é o diabo, tá vendo? É Satanás, o pregador fala para você. Depois seu marido vai embora, sua esposa vai embora, seu filho fica revoltado, não quer mais saber da igreja. É o diabo, tá vendo que se levantou? Diabo nada, é falta de sabedoria sua, que está deixando se levar por essa situação, que está deixando essa situação te prejudicar, te enganar. Toma cuidado em nome de Jesus. Não deixa que isso aconteça com você. Não deixa ninguém fazer a sua mente. É claro que você tem que cumprir as suas tarefas, as suas obrigações com Deus, na obra de Deus, de congregar, mas seja inteligente. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Quer dizer, tem tempo para tudo, mas para a família não tem. Está errado isto. Desperta em nome de Jesus. E tem gente que usa a palavra de Deus e faz isso. Não deixe isso acontecer contigo. Já atendi casos de um marido ir embora. Aí é o diabo, pastor. Que diabo nada. Mulher sabe edifica a sua casa, toda destrói. Toma cuidado com certas leis. Tem pessoas que pegam a palavra e distorce. Vigia. Outra coisa, a pessoa pega a palavra e arranca tudo que é seu. Tem gente que faz isso. Tem gente que fala assim, ó, se você fizer esse sacrifício dando esse carro, aí você vai ser rico. Se você der essa casa, aí você vai ter 10 casas. E tem gente que cai nisso. Desperta a cobiça na pessoa, a pessoa, Irmãos, é coisa séria. As pessoas usam a palavra de Deus, às vezes distorcem. Tem gente que às vezes sofre uma lavagem cerebral, porque a pessoa pega a Bíblia e distorce. Ó, se você quer ser curado, dá essa oferta aqui de R$1.000, de R$500, de R$100, de R$10. Dá essa oferta aqui que você vai ser curado. Isso é mentira. De graça recebeste, de graça dás, é pela fé. Toma cuidado, vigie. Em nome de Jesus, que tem de gente frustrada com Deus, que tem de gente escandalizada. Deus não tem nada a ver com isso, não. Pegaram na palavra de Deus e distorceram. Eu sempre falo, dízimo é de Deus, oferta é de Deus. Com certeza. Mas toma cuidado. Tem gente que está buscando seu benefício próprio, usando a Bíblia, usando a palavra. Irmãos, isso é muito sério. É que nem pastor que divide. Irmãos, divisão não é de Deus, divisão é de Satanás. Usa até a Bíblia. Toma cuidado. O pastor que divide, ele fica ligando para os membros da igreja, para os obreiros, principalmente para os colunas. Estou aqui agora, vem para cá, não sei o quê. Misericórdia. Deus não está nisso, não. Eu sempre falo, você está ferindo na sua igreja, fica lá. É lá que você tem que ficar. Em nome de Jesus. Eu sempre preguei isso, imagine hoje com o ministério, isso é questão de ética pastoral. Eu abri trabalhos e não comentei com ninguém, e não chamei ninguém. Por quê? Porque essa obra não é minha, essa obra é de Deus. Ela tem que ser do Senhor. Se a pessoa se identificar, quiser ir, vai e fica. Se não quiser também, continua onde está. Em nome de Jesus Cristo, porque a obra é dele. E tem gente que usa a palavra e distorce. Irmãos, a palavra de Deus é viva. E infelizmente muitos que estão prejudicando, que estão tentando fazer de tudo para tirar a pessoa de cena, para prejudicá-la no trabalho, prejudicar na família, prejudicar na igreja, onde quer que seja, na escola, na faculdade, na loja onde trabalha, no quintal onde trabalha, essa pessoa vai ficar no lugar dela, porque Deus vai achar inocência e vai tirar aquela pessoa que é dele, e aquela pessoa vai ficar no lugar, misericórdia, e a gente tem até que orar, porque senão o leão, Satanás, né, que a Bíblia diz que sede sóbrios, vigiar, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo não é o leão, mas ele é como um leão, quando ele pega, ele estraçalha. E essas pessoas que infelizmente estão tentando prejudicar um servo de Deus, vai acabar ficando no lugar desta pessoa. E a gente tem que ter misericórdia, porque senão o inimigo vai esmagalhar, irmãos. Por isso que a Bíblia diz, orai pelo que vos persegue, vos maltrata. Por isso que nós temos que ter misericórdia, porque nós servimos um Deus justo. Não fica com raiva da pessoa que está tentando te prejudicar, querer ver o seu mal, querendo que você sofra algum dano. Não. Nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Nós temos que querer o bem desta pessoa, que ela prospere, que ela cresça. Agora, se ela se levantou, insiste, é ela e Deus. Cabe a gente orar e clamar a Deus por aquela pessoa. Continuando, diz: então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas
que mora em toda a terra, a paz vos seja multiplicado. Quem escreveu isso aqui foi o rei Dario. Da minha parte, ele diz, é feito um decreto, pelo qual em todo domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Esse rei, irmãos, ele criou uma lei permanente, que todos no reino dele, deveria tremer e temer o Deus de Daniel. Oh, irmãos, olha o que o milagre fez. O milagre vai fazer muita gente temer e tremer a Deus. Vai tremer diante do Pai, vai temer. Oh, irmão, isso é lindo. Temer quer dizer respeitar a palavra. Isso é tremendo. Um rei ímpio, um rei pagão, mas que gostava de Daniel. E ele criou essa lei. O milagre faz isso. Talvez você está na cova dos leões, a coisa é muito séria, muito feia. Talvez, financeiramente falando, você não sabe o que fazer, você está dentro da cova, né? Muitos vão ver esse milagre que Deus vai fazer na sua vida. Você pode ter certeza disso. Eles até falam para você, eu quero ver agora, hein? É difícil, hein? E agora, como que vai ser? Você pode perder tudo, você vai tomar prejuízo. Fica tranquilo. Deus não vai deixar o leão te devorar, ele fecha a boca do leão. E essas pessoas verão. E quando vê esse milagre, eles também vão temer diante de Deus. Vão se converter. Eles vão ver que você é diferente mesmo. Que o Deus que você sempre confessou, sempre esteve com você. E diz, ele livra. Uma coisa que ele disse aqui também, antes de eu entrar nesse versículo. Ele disse, o reino de Deus não pode ser destruído. A Bíblia diz que o reino de Deus não pode ser abalado. E a gente está nele, irmãos. Nós estamos nas mãos de Deus. O inimigo não pode tocar. Pode andar ao derredor, mas tocar não. Aí o 27, olha o que o rei Dario disse. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. É isto que as pessoas irão falar. Aqueles que te criticaram, aqueles que apontaram o dedo, aqueles que tentaram fazer você sofrer algum tipo de injustiça, um dano. Você pode ter certeza que muitos deles, como os demais que verão o seu milagre, vão dizer, esse Deus do Daniel, esse Deus do João, esse Deus da Maria, esse Deus da Gorete, esse Deus da Cleusa, da Mônica, do Marcos, esse Deus aí do José, esse Deus da Neide, seja de quem for, ele livra, salva, opera sinais no céu e na terra. Ele livrou Daniel da cova dos leões. E as pessoas vão dizer, Deus livrou essa pessoa do câncer, Deus livrou essa pessoa da miséria, Deus deu livramento para a pessoa disso e daquilo. Esse Deus é tremendo, irmãos. Esse é o Deus que servimos. Aí eu vou finalizar. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro Persa. Ele prosperou. O Daniel prosperou no reinado tanto de Ciro, como diz aqui a palavra de Deus, como de Dario. Irmãos, tudo coopera. Vem prosperidade para você aí que está na cova dos leões. Fica com medo não. Vem salvação aí. Vem cura aí. Vem libertação aí, irmãos. Oh, glória. Vem auxílio aí. Vem socorro de Deus aí. Deus enviou o seu anjo. Só creia na palavra. Em nome de Jesus. Qual foi o segredo de Daniel? Continuar orando. Quando ele soube que a lei estava assinada contra ele, que sabia que ele ia ser lançado na cova dos leões, falou, posso ser jogado na cova dos leões, mas do meu Deus eu não largo, não deixo de orar. Eu posso ser prejudicado, mas eu vou continuar crendo nesse Deus e vou continuar adorando esse Deus. Por isso que ele teve o final que ele teve. E se você fizer o que Daniel fez, você vai ter o mesmo final, para a glória de Deus. Eu quero fazer uma oração, eu quero falar com Deus, juntamente com você. E eu quero que você feche os teus olhos, aonde aí você está. Feche os teus olhos e oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu vinha falando comigo mesmo, Deus, e falando contigo. O que eu vou pregar hoje, Deus? E o Senhor tem me dado tantas mensagens,
pela tua graça e misericórdia. E o Senhor me deu esse entendimento. Daniel 6. Meu Deus querido, Deus amado, uma mensagem conhecidíssima, mas sempre com algo novo, uma revelação nova. O Senhor derramou óleo fresco. O Senhor nos deu a oportunidade, meu Deus, de aprender mais de Ti. Mas eu oro e peço a Ti, por essa pessoa que precisa de livramento, de libertação, essa pessoa que precisa de salvação, alguém que precisa do socorro do Senhor na família, nos negócios, no casamento, no ser emocional, enfim. O Senhor sabe do que essa pessoa tanto precisa. Essa pessoa que fez de tudo ou fizeram de tudo por ela, mas ela acabou sendo lançada na cova dos leões por causa da lei, Deus. A lei que foi escrita contra ela. Tem gente que foi lançada na justiça. Tem gente, meu Pai, que foi lançado contra alguém. Só o Senhor pode fazer a obra. Por causa de fofoca, por causa de inveja, de ciúmes, o diabo usou pessoas para prejudicar e fazer essa pessoa sofrer o dano, e ela é inocente. Mas o Senhor é um Deus justo. O Senhor é um Deus de misericórdia. Por isso eu te peço que nesta hora, o Senhor dê os teus anjos na vida de cada pessoa e dê o livramento, Deus. Como também por quem essa pessoa está orando. Pai querido, tem gente que precisa de cura. Tem gente que está com o corpo arrepiado neste momento. Tem gente que está com o corpo, meu Deus querido, com dores, com infecção no corpo, com vírus, com problema sério de saúde, com dores nos ossos, com defeito físico, sequela de uma queda. Mas em nome de Jesus eu te peço que a tua unção seja derramada na vida dela. Pai querido, toque nesse braço, nessa clavícula, nessas pernas, nesse ovário, nesta trompa, neste útero, nessa próstata. Toca nos braços, toca agora. Em nome de Jesus, na coluna, onde está o bico de papagaio, o câncer, o nódulo, um problema nas correntes sanguíneas, no pulmão desta pessoa, no coração dela, no esôfago, no estômago, no canal do reto. Toca, meu Deus, no fígado, no baço. Agora toca, em nome de Jesus, na virilha desta pessoa. Essa pessoa que sofreu uma distensão, essa pessoa que sofreu mal no tornozelo, na munheca da mão. Meu Deus, essa pessoa que está com um problema e os dedos, meu Deus, estão entortando, as dores, os ossos fracos, frágeis, problema de HIV. Pai, eu não sei qual é o problema que essa pessoa está enfrentando, o corpo formigando, coceira no corpo, alguém na família com problema sério de saúde, diabetes, labirintite, meu Deus, depressão, sintoma do medo, do infarto. Mas em nome de Jesus eu peço a Ti, Pai, que o Senhor abençoe, desentupa essa veia entupida, desentupa agora. Essa dor que não passa, essa dor de cabeça, esse mal-estar que essa pessoa tem sentido. Por isso, em nome de Jesus Cristo, que o Teu fogo desça agora. Que, oh Deus, envie um anjo de cura agora. Que essa pessoa seja curada agora, que essa pessoa seja liberta agora. Eu vou usar o nome que está acima de todo nome. E em nome de Jesus, eu me levanto contra você, diabo, espírito de doença, espírito de enfermidade, espírito do mal. Sai da vida desta pessoa. Sai dos olhos dela. Vai embora em nome de Jesus. Você que agravou os ouvidos desta pessoa, que colocou um tumor, uma hérnia, um caroço, um nódulo. Vai embora em nome de Jesus com esse mioma. Essa pessoa está aqui com hemorragia. Vai embora essa coluna. Essa pessoa que não consegue nem abaixar direito. Esse peso no corpo. Em nome de Jesus. Eu te ordeno, vai embora agora. Em nome de Jesus. Para nunca mais voltar. Meu Deus, eu te louvo. Eu te honro. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Deus falou com você, toma posse da cura, toma posse da sua bênção. Em nome de Jesus, se você sentir de novo, ouça essa mensagem. Olha, Deus confirmou algo que você precisava ouvir, porque Deus toca aqui para falar e toca aí para você ouvir. É a resposta de Deus para a sua vida.
e muitas coisas aí para a glória dele. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Amanhã nós estaremos 9 horas da manhã na rua, na rua não, é avenida, eu falo rua, mas é Avenida Itaquaquecetuba 464. Um povo abençoado, uma equipe abençoada. Olha, você é bem-vindo. Em nome de Jesus, você que mora aí nas imediações, pode vir às 9 da manhã, que vai ser uma bênção. Às 6 horas da tarde tem também com o nosso irmão Welso, ou nosso irmão João, obreiro também muito abençoado. Esses irmãos são uma bênção. E domingo à noite, 6 horas da tarde, eu estarei ali na Vila Ré, na rua Pangauá 143. A igreja é de esquina, você vai ver, de esquina. Vai ser bênção, 6 horas da tarde. Vai ser lindo, vai ser tremendo. Logo, logo está aí a Santa Ceia em o nome de Jesus. Hoje está tendo um louvorzão lá na igreja, um louvorzão abençoado, e que Deus esteja no controle de tudo. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por esse momento. E tá aí os meus irmãos, meu irmão Jovelino, que Deus te abençoe, meu irmão Jovelino. Minha irmã Mônica tá aí, mulher de Deus, mulher muito abençoada. Meu irmão Genildo, glória a Deus, esse homem é uma bênção. Tá aí também a Josiane Rodrigues, sempre conosco aí ouvindo a palavra. Minha amada esposa, minha irmã Márcia Medeiros, também uma bênção de Deus. Esse irmão também é uma bênção, meu irmão Marcos. Esse povo é abençoado, viu? Em nome de Jesus Cristo. Todos os meus irmãos, a minha irmã Cleusa que está aí, minha irmã Maria Costa e tantos outros que estão aí conosco assistindo essa live. Amanhã, então, nós vamos ter live tanto aqui, 9 da manhã, em Itaquaquecetuba, como na Vila Ré, mais precisamente ali, no metrô Patriarca, 6 horas da tarde. Vai ser lindo, vai ser tremendo. Que Deus te abençoe e a gente está em lua de mel com Cristo aí. Deus seja louvado por tudo que Ele está fazendo. Uma boa noite e Deus os abençoe e tenha uma noite tranquila de paz. Em nome de Jesus. Fique na paz. Ô glória!